Fala galera, beleza? Rômulo Lima aqui e esse é o canal Você com Dinheiro. Aqui no nosso canal, como você já sabe, quem controla o dinheiro é você e não o contrário. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você em detalhe como que funciona a questão de taxas, questão de liquidez e também a marcação a mercado. E talvez seja um conteúdo que você precisará de papel e caneta e bastante atenção para compreender o que eu irei te mostrar aqui agora, beleza? Antes de prosseguirmos, você já sabe, mas não custa nada lembrar, é muito importante que se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações e ser avisado todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal. E é claro, não se esqueça de dar o seu like, que assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e irá entregar para o maior número de pessoas. Beleza? Eu quero explicar para vocês um pouco sobre a variação de taxa e variação de preço dos títulos, que é o que chama marcação a mercado. Normalmente essa marcação a mercado acontece por vários fatores, quantidade de negociações que tem de títulos, expectativa de juros da economia. Então isso daí vai definir a variação dessa taxa e consequentemente a variação dessa taxa vai interferir no preço do título. Então, para a gente exemplificar isso, ou para mostrar isso de uma forma mais prática e mais didática, mas a dinâmica se repete para os outros títulos, mas é mais fácil a gente visualizar isso aqui, por exemplo, num tesouro pré-fixado. Então, eu vou vir aqui nessa parte de ver detalhes e simular. E aí, ó, a gente tem aqui o preço unitário do título, que é aquele mesmo preço que a gente viu lá fora. A rentabilidade, nesse momento, está 8,3% ao ano. O mínimo para investir, 31,19. A data do vencimento, 1/7/2024. Aqui são os custos dessa aplicação. Então, você tem aqui uma taxa da B3, que é de 0,25% ao ano sobre o capital que está investido. O imposto de renda segue a tributação da renda fixa, que é a tabela regressiva, onde ela tem uma alíquota de 22,5% sobre o rendimento em aplicações que ficam até 6 meses e a menor alíquota, que é acima de 720 dias, que é 2 anos, que equivale a 15%. Então, a menor alíquota é 15%. Isso significa dizer que quanto mais tempo você puder deixar o seu dinheiro aplicado, menor vai ser a taxa cobrada do imposto de renda. Como também todas as outras aplicações de renda fixa, ela é isento de IOF após os 30 dias, então o IOF também é sobre o rendimento. Ele começa com 96% e vai caindo de 3 em 3 até zerar em 30 dias. Então, se você deixa o seu investimento lá e resgata com menos de 30 dias, você também vai ter a incidência do IOF sobre o rendimento. Aqui mais sobre o título, o horário de funcionamento do mercado, que é de 9h30 às 18h, e o tempo de liquidação. Então aqui é a que a gente chama de liquidez, né? Então é D+1. Então um dia útil, esse dinheiro já está disponível para você. Agora a gente vai falar um pouco sobre variação de preço e de taxa, e isso vai explicar para a gente um efeito que chama marcação a mercado. Talvez você já ouviu falar sobre isso, eu já falei sobre isso também um pouco, mas agora eu vou explicar para vocês aqui o seguinte: como que vocês verificam isso e como vai ficar mais fácil para vocês entender. Lembra que eu falei que os investimentos em títulos públicos através do Tesouro Direto são mecanismos de renda fixa, então são produtos financeiros da renda fixa. Só que mesmo apesar de ser renda fixa, ele poderia ter variações durante a duração do título. Essas variações que ele tem estão representadas nesse gráfico aqui, ó. Então ele sofre algumas variações de taxa, que é essa marcação a mercado, ao longo do tempo. O título aqui, um tesouro pré-fixado, qualquer um, qual que é a regra dele? E essa regra já distorceu para os outros títulos, mas ela é muito fiel ainda no pré-fixado. O que acontece? Você compra um título
do governo hoje. Você vai lá, vai investir em títulos públicos através do Tesouro Direto. Esse título hoje, ele tem um preço, um valor unitário. E esse preço, ao longo do tempo, até a data de vencimento, aplicado a taxa de juro, ele vai custar R$1.000, nem mais, nem menos. Então, se você pegar, por exemplo, R$ 779,81 no dia 1/7 de 2024, que é a data de vencimento do título, há uma taxa de juro, uma rentabilidade de 8,3% ao ano. Esses R$ 779,81 irão virar R$1.000. Esse é o trato que o governo tem com você. No vencimento, há uma taxa de juro que ele estabeleceu com você ali no momento da compra. Lá no vencimento, esse título seu vai estar valendo R$1.000, beleza? Tudo bem até aí? Ótimo. Só que como eu falei para vocês, essas taxas aqui, por exemplo, a gente está vendo aqui hoje 8,30. Mas se você puxar aqui, por exemplo, 2 dias atrás, dia 10, essa mesma taxa que está com 8,3 era 8,14. Então imagina o seguinte, você comprou aqui no título X, vamos imaginar que é esse valor aqui, R$ 779,81. E foi acordado com você que a rentabilidade seria 8,14. Então, o valor que você pagou no título até o vencimento, a uma taxa de juro de 8,14, esse título seu ia chegar lá no vencimento custando R$1.000, você ia receber os R$1.000 e ficar feliz para sempre. Só que o que acontece? Nós estamos no dia 10. Nesse gráfico aqui já está aparecendo até um valor futuro que é para o dia 13. Então imagina, você pegou 8,14, aplicou a um valor que você pagou no vencimento R$1.000. Só que o que aconteceu com a taxa agora? Foi para 8,26. Então, se o valor que você pagou aplicar essa nova taxa, uma taxa mais alta, que é agora em vez de 8,14, de 8,26, lá no vencimento, que é 1/7 de 2024, o seu título ia valer mais de R$1.000. Só que o combinado não foi esse, o combinado é que ele tem que valer R$1.000. Aí o que vai acontecer? Vai diminuir o preço do seu título. Então, por isso que a marcação a mercado ela pode fazer com que, se você precisar liquidar antecipadamente, você resgatar antes do vencimento, pode fazer com que o seu dinheiro esteja valendo menos, às vezes até do que o valor que você investiu. Então, sempre que você investe em algum produto financeiro que sofre com a marcação a mercado, ou que pode acontecer essa questão da marcação a mercado, é interessante que você carregue essa aplicação até o vencimento. Então, imagina que você comprou 8,14 aplicado a 779,81 ia dar R$1.000 no vencimento, agora fomos para 8,26 essa taxa, vai dar mais do que 1.000, não pode. Então o que vai fazer? Vai diminuir o preço do seu título, que agora aplicado a essa 8,26, vai valer os mesmos R$1.000 lá no vencimento, beleza? A regra é a mesma também, caso aconteça isso aqui, ó. Vamos supor que você comprou o título aqui, 14 de abril de 2021. Então vamos imaginar aqui o mesmo 779,81, obviamente que esse valor aqui era outro, o preço era outro, tá? Como eu te falei, isso aqui muda. Mas vamos supor aqui que a gente pagou 779,81 no dia 14 de abril de 2021 e uma rentabilidade de 8,33%. Isso também significa dizer que no vencimento, esse título nosso teria que custar os R$1.000. O 779,81 teria que custar R$1.000. Só que o que aconteceu com a taxa? Eu comprei aqui no dia 14 e vou querer vender, por exemplo, no dia 20. Então aqui eu tinha 8,33 e 6 dias depois, você vê que está variando bem essas taxas, né? 6 dias depois eu saí de 8,33, caí para 7,82. O 779,81,
que antes precisava de 8,33% para bater lá no vencimento R$1.000, se agora a minha taxa é 7,82%, lá no vencimento 1/7 de 2024, o meu título valeria menos do que R$1.000. Só que não pode, porque o combinado que ele tem que valer quanto? R$1.000. E aí o que vai acontecer com o preço do seu título? Ao invés de você ter lá, por exemplo, agora R$ 779,81, você vai ter um valor a mais do que deveria ter. Ou seja, o preço do seu título precisa subir porque a taxa abaixou. Então, sempre tem essa relação inversamente proporcional. Então, se a taxa sobe, o preço do título cai. Se a taxa cai, o preço do título sobe em relação ao período que você comprou. Isso se chama a marcação a mercado. Beleza? Obviamente que é muito mais simples a gente explicar isso daqui no Tesouro Pré-Fixado. Porém, se você pegar o Tesouro Selic, por isso que a gente está tendo algumas variações e algumas pessoas acabando também perdendo dinheiro, né? Perdendo dinheiro assim, se você sempre faz o resgate antecipado. Vale lembrar isso, que se você carrega a aplicação até o vencimento, o Tesouro Nacional ele garante o valor acordado no momento da compra. Então, se você acordou X, carrega o título até o vencimento, vai receber o X. Isso funciona, essa questão da marcação a mercado, é no caso da liquidação antecipada, um resgate antecipado. Você desejar vender os seus títulos antes do vencimento. Ele garante para você a recompra em função da liquidez, então ele garante que vai comprar de você, porém ele vai respeitar o movimento do mercado ali no momento que você esteja querendo vender. Então aqui ó, o Tesouro Selic, o que ele paga para você? Ele paga para você a taxa Selic, como você sabe já que eu já falei, hoje é 3,5 mais 0,26. Então esse camarada aqui, hoje, ele estaria rendendo para você 3,76, que é o 3,5 mais o 0,26. Só que da mesma forma, esse valor aqui, que é a parte pré-fixada, esse 0,26, ele também tem variado, tá? Ele tem variado, sobretudo a partir de outubro de 2020, devido a alguns fatores, taxa Selic muito baixa, alguns fatores da economia, ele vem variando. Só que você lembra que a relação ela é inversamente proporcional? Se a taxa sobe, o preço do título cai, ou vice-versa. Então, se a pessoa comprou aqui, por exemplo, em 13 de abril, e essa taxa era 0,20, e agora, quando foi no dia 13 de maio, um mês depois, essa taxa aumentou 0,6, que passou de 0,20 para 0,26, independente da variação que seja, a taxa subiu, beleza? Então, se a taxa subiu, o preço do título cai para lá no vencimento chegar na rentabilidade que foi acordada. Então, e esse efeito, esse fenômeno de variação de taxa de preço acontece devido a essa questão da marcação a mercado. Então, assim, tem risco hoje de você resgatar menos do que você esperava no Tesouro Selic, inclusive você tem uma rentabilidade negativa, por exemplo? Sim. Se você pegar vídeos antigos não, de 2020 para trás, era impossível acontecer isso aqui porque essa taxa aqui não oscilava praticamente. Então era basicamente a Selic, porque essa taxa que era uma taxa bem pequena, 0,0 alguma coisa, e não oscilava quase nada. Então isso aqui era uma linha reta aqui embaixo. Depois eu posso tentar achar um gráfico desse aí de histórico. Mas isso é um comportamento que por enquanto está acontecendo, então pode acontecer. Então assim, no caso da reserva de emergência, você pode deixar uma parte aqui no Tesouro Selic, sim, ainda continua sendo um investimento mais seguro, porém também na renda fixa, nessa parte das aplicações para reserva de emergência, são aplicações de mais curto prazo, faz sentido também você diversificar em outros produtos, como um CDB, por exemplo, de liquidez diária, ou também através das próprias contas remuneradas. Você pode deixar um pouco aqui, e se por um acaso, quando você vir aqui precisar resgatar,
Se o dinheiro seu tiver perdido o valor, você pega da outra parte que está alocada em outro produto financeiro, beleza? Então isso aqui é um pouco mais complexo, mas eu tentei ser o mais claro possível, mas a marcação a mercado funciona exatamente assim, e é isso que vai fazer com que a variação do preço do seu título mude. Então, pessoal, eu tentei ser o mais objetivo, mais direto nessa explicação. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você, beleza? Um forte abraço e tchau, tchau.